Sobre o Vasco que tentou ficar com o Alan, ex-volante do próprio Vasco, mas o negócio está encaminhado com outro clube do Rio de Janeiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo. Você ainda não é inscrito? Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Bora falar agora sobre Vasco, Botafogo e Alan, volante revelado no Vasco. Há muito tempo pedido pelo torcedor e que tem um acordo, um pré-contrato assinado com o Botafogo. A novidade dessa sexta-feira foi trazida pelo meu amigo Fábio Azevedo. Ele contou que o Vasco tentou atravessar essa negociação entre Alan e Botafogo para contratar o volante de 33 anos de idade que pertence ao ADA. Mas, segundo o Fábio Azevedo, a opção do Alan foi pelo Botafogo, até por isso esse pré-contrato já foi assinado. A curiosidade é que o Alan surge no Vasco, mas tem um pai botafoguense fanático, e essa foi uma das justificativas para a decisão. Acho que por trás disso tem também uma capacidade financeira maior. Hoje o John Textor coloca mais dinheiro no Botafogo do que a 777 no Vasco, e é só você ver o nível de contratações de um time e o nível de contratações de outro para constatar aquilo que eu acabei de dizer. Importante lembrar que se o Vasco ainda busca volante, o Galdames, chileno que veio do Gênova, deixou ótima impressão na vitória por 1-0 contra o Audax nessa quinta-feira no Campeonato Carioca. Volante de passes verticais para frente, de ocupação de espaço. Para mim foi talvez o melhor jogador em campo na boa vitória do Vasco. O placar foi magro, mas as oportunidades criadas foram várias. Muito bem, minha gente, então vamos lá. Eu quero começar até com uma notícia sobre a Copa do Brasil. Marcílio Dias e Vasco da Gama. A CBF ainda não soltou a tabela da primeira fase da competição, pode soltar a qualquer instante. Aliás, vários clubes estão reclamando porque o presidente Edinaldo Rodrigues já deveria ter liberado esta tabela. Para quê, Wellington? Para que os clubes possam fazer suas logísticas. O que é logística, Wellington? É marcar passagem, é marcar hotel, né? Então, você não faz para 1, para 5 pessoas. Os clubes hoje de futebol, eles levam mais de 30, né, pessoas para um jogo, porque você tem quem joga, time reserva, comissão técnica, pessoal do staff, daí no mínimo 40 pessoas, e você precisa arrumar num avião 40 lugares, porque você não vai mandar em 2 voos, você precisa de vagas nos hotéis à disposição, né? Você tem que alugar o ônibus que faz o traslado, que pega o time no aeroporto, leva até o hotel, depois do hotel até ao estádio e assim por diante. Então você tem uma série de coisas que denominamos de logística, e os coordenadores de futebol ficam apavorados. E mais, passagem aérea, você vai programando, quanto mais cedo você compra, mais barato você pega o preço da passagem aérea. E tem alguns lugares que você vai que é melhor até fretar um avião. Fica mais interessante. Então, tudo isso os clubes precisam tratar com antecedência. Então, é um grande vascaíno, presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, só dá esse toque nele, né? Tem um filho chamado Roberto, por causa do Roberto Dinamite. Presidente, se eu puder, quanto antes soltar essa tabela aí da Copa do Brasil, para que os clubes possam trabalhar na logística, vai ser importante. E um vascaíno, Jorge Brock, né, que está inscrito aqui no nosso canal, ele mandou nos comentários aí do nosso último vídeo, ele dizendo que o jogo Marcílio Dias e Vasco, lá estão falando que será no dia 27, aqui a gente não tem essa informação oficial ainda, esse jogo lá em Itajaí, e que o Marcílio Dias cobra R$700 por uma arquibancada. E não é um lugar coberto, não. Então, R$700 por um ingresso para ver Marcílio Dias e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Muita gente vai dizer, então vale porque quando é que o Vasco vai voltar a Itajaí? Tudo bem, agora, o estádio é pequeno. Eu tenho informação de que tentaram comprar, né, do Marcílio Dias o direito de fazer numa cidade maior, no estádio maior, e o clube faturar uma grana, mas teria descartado esta possibilidade a diretoria do Marcílio Dias. Bem, Vasco e Fluminense, quarta-feira, dia 14 de fevereiro, no Maracanã. Dimitri Payet vai estar de volta ao time. Ele já cumpriu a suspensão pelo 3º cartão amarelo, já fica à disposição do Ramon Dias.
E resta saber sobre Pablo Verrete, ele que vinha jogando com uma fissura na costela direita, como revelou nas redes sociais. Essa lesão ele sofreu no segundo jogo lá do torneio de verão em Punta del Este, no Uruguai, e perdeu vários gols, inclusive, né, nos primeiros jogos que participou, mas é um atacante extremamente perigoso. No jogo contra o Audax, eu vi ali no Net Vasco, o Vasco finalizou 26 vezes e apenas 6 vezes no gol, e ganhou apenas de 1-0 gol do David. Muitas reclamações dos torcedores aqui nos nossos comentários do canal, dizendo que o Vasco precisa contratar com urgência um homem-gol, porque os jogadores que tem de frente não estão conseguindo colocar a bola para dentro do gol. E você, o que você acha? Comente aí no nosso canal. Aquele zagueiro chileno, Benjamin Kusevic, né? Ele chegou a estar aí na pauta do Vasco, no noticiário vascaíno. Hoje o Fortaleza anunciou que contratou o atleta por empréstimo junto ao Coritiba até 31 de dezembro, né, deste ano. Então fica o zagueiro Benjamin Kusevic lá no Fortaleza, que tem o técnico Vojvoda fazendo um belíssimo trabalho. A estreia do Pablo Galdames também foi comemorada por ele nas redes sociais. Ele disse que estava muito feliz e Vamos Vasco, escreveu lá. E eu gostei da estreia do Galdames. Lógico que ele vai crescer com o tempo, mas é um jogador de qualidade, sabe defender, sabe armar, sabe chegar lá na frente. Teve inclusive a oportunidade de fazer gols com a camisa do Vasco da Gama e tem tudo para crescer de produção. E agora é vê-lo no Maracanã, no jogo contra o Fluminense, esse jogo que vai acontecer na quarta-feira diante do Tricolor das Laranjeiras. Aliás, fui assistir a entrevista coletiva do Fernando Diniz para ver se ele falava, se alguém perguntava alguma coisa de Vasco, mas o que me chamou a atenção foi uma pergunta feita sobre o gramado do Maracanã. E perguntado se ele gostou, Fernando Diniz mandou na lata. Vê aí. Não, está muito ruim, por se tratar de um gramado de um dos maiores estádios do mundo. Infelizmente, o gramado teve que se dividir no final de ano, quando a gente parou para recuperar o gramado. Ele foi usado para outros fins e o gramado está muito ruim daquilo que era para ele estar. Pois é, aí o Fernando Diniz, né, dizendo que o gramado do Maracanã foi utilizado para outras coisas, isso ele quer dizer shows, e acabaram não consertando o gramado, não ficou pronto nesse período, e jogadores do Flamengo reclamaram, jogadores do Vasco e agora o técnico do Fluminense também. E tomara que nesses dias aí do período de carnaval, torcer para dar bastante sol, porque a grama se recupera com sol, é muito importante, e tenhamos um palco melhor para o jogo de quarta-feira, 9h30 da noite, Vasco e Fluminense. Inclusive, os ingressos estão à venda, a Norte R$ 100 a meia R$ 50, a Oeste R$ 120, meia 60, Leste Superior R$ 50, Inferior 25, Leste Superior, aliás, Leste Inferior R$ 90, a meia R$ 45. O Abel Ferreira, na entrevista do Palmeiras, ele falou que o Breno Lopes é muito importante no elenco e, por esse motivo, não gostaria que ele fosse liberado para ser emprestado ao Vasco da Gama. O negócio não andou e o Vasco tenta o Pedro Henrique, atacante da equipe do Internacional. A delegação retornou lá de Manaus, onde recebeu um carinho incrível do torcedor manauara e ganhou folga nessa sexta-feira, vai ganhar folga também no sábado de carnaval, mas domingo pela manhã. Domingo de carnaval, todo mundo treinando no CT Moacir Barbosa, essa folga valendo aí para quem jogou, para quem viajou, quem está em tratamento, quem está fazendo algum trabalho, não teve essa folga que teve o pessoal que foi até Manaus. Então,
é esta a situação do Vasco da Gama. Vamos ver que time vai colocar em campo o Ramon Dias. Acredito que ele vai começar sim com o Dimitri Payet. Tudo indica que isso acontecerá também.